Antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar. Meu nome é Luciana Guedes, eu sou diretora da ABCD, da área de planejamento, e é uma grande alegria estar aqui em Vitória. Hoje é o Fórum de Pacientes, hoje é o dia mais importante para a gente desse projeto que já tem muitos anos, que é o FOPAD. Não existe nada mais importante na vida da ABCD do que a vida de quem convive com doença inflamatória intestinal. E aqui a gente está se referindo diretamente aos pacientes, mas também aos familiares, aos amigos, aqueles que lutam junto e especialmente aqueles que comunicam como é conviver com essas doenças. Porque não existe outra chave melhor do que essa, do que a comunicação. Comunicação é a nossa moeda, eu sempre brinco assim, é a moeda da ABCD. Porque sem ela a gente não chega a lugar nenhum, a gente não chega perto de vocês. E hoje é um desafio muito grande, porque existem palestrantes aqui que são médicos. E quando a gente vai dar uma aula num congresso, a gente está conversando um português um pouco diferente. Aqui não. Hoje a gente vai descer da escola, vai lá para o recreio e nós vamos conversar de igual para igual. E se a gente não estiver conversando de igual para igual, vocês têm que levantar a mão e dizer não entendi. Porque é para entender e é para nos ensinar também. O paciente ensina muito o palestrante. Nos fóruns da ABCD, vocês trazem muitos ensinamentos para nós. Aqui está todo mundo aprendendo junto. Então, eu novamente dou bom dia para quem está chegando aqui e gostaria, antes de qualquer coisa, de agradecer aos nossos apoiadores, aquelas empresas que confiaram no nosso trabalho. Estou falando da AbbVie, da Celltrion, da Ferring, da Johnson & Johnson, da Takeda, que são indústrias farmacêuticas que realmente acreditaram que isso aqui pudesse acontecer. Ontem a gente teve um curso de capacitação com a presença, inclusive, de alguns funcionários dessas empresas. A Nestlé esteve aqui em peso, e a gente viu o quanto é importante poder comunicar para os profissionais de saúde que nos cuidam a mim também, cuidam a vocês, como que deve ser entendido o manejo, o diagnóstico, a vida de quem convive com doença inflamatória intestinal. Foi um sucesso o curso de ontem, mas ele começou assim, com 50 pessoas, daqui a pouco tinha 70, daqui a pouco tinha 80, quando a gente viu tinham 220 pessoas aqui sentadas nesse auditório. Foi muito bonito de ver. E isso traz para a Vitória uma vitória. Isso traz pessoas que saíram daqui ontem com uma moedinha da comunicação guardada dentro do peito. Então isso para nós da ABCD é uma felicidade que não dá para calcular, é muito grande. Bom, dizendo isso, gente, eu gostaria de contar para vocês, parafraseando um filme maravilhoso que ganhou um prêmio maravilhoso também, por que a gente ainda está aqui. Eu acho que não está passando os meus slides, gente. Agora, a gente está aqui há 27 anos, por uma ideia maravilhosa do Dr. Flávio, que mora em São Paulo, junto com a Isabel, que vai ser palestrante de hoje. Eu não vou dar spoiler aqui. A Isabel é nossa tesoureira, nutricionista, conhece o tratamento da doença inflamatória intestinal e conhece profundamente a nutrição, que é um item importantíssimo na vida dos pacientes. Eles resolveram fundar a ABCD. Vamos lá, não vamos lá? Anteontem ela estava contando que eles ficaram 1 ano pensando se ia dar certo esse negócio. Bom, a gente já tem 27, o Dr. Flávio passou para a doutora Marta, que é quem vai fazer a abertura oficial hoje, a presidência da ABCD, e ela faz isso com um amor gigantesco pelos pacientes e pela vida de quem convive com a doença inflamatória. Hoje nós somos 25 voluntários, somos 9 profissionais de saúde e 16 pacientes da diretoria da ABCD. Por isso que eu disse, a gente aprende, o médico aprende, o paciente aprende, o familiar aprende, todo mundo aprende na mesma
página. E várias outras associações que são nossas parceiras. Inclusive, a gente tem dentro do Brasil 2 grupos, que é a Alende, que é a Associação de Doença Inflamatória do Leste Mineiro, e a Farmalê, que é um blog sensacional que vocês deveriam todos seguir, que é da Alessandra, que é palestrante aqui hoje, que está aqui na minha frente. Ela, inclusive, eu digo para ela que ela é uma luz que a Fiocruz traz, ela é do Rio de Janeiro, e a Júlia, que eu acho que ainda não chegou, mas que é palestrante também hoje. Vocês vão escutar pacientes falando para nós, vocês vão ouvir médicos falando para nós, vocês vão ouvir uma grande nutricionista falando para nós, gastropediatra, reumatologista. Não percam a agenda de hoje, que é sensacional. E vocês vão ver um filme que eu vou trazer à tarde de pacientes que fizeram para nós através de um projeto que a ABCD faz, que eu vou contar para vocês de tarde. Gente, as revistas da ABCD estão aqui na entrada, onde vocês buscaram os crachás. As revistas estão no nosso site, não percam de ler, são feitas com muito carinho e os temas são trazidos por um departamento do editorial das revistas que tem muito que ver com a vida de cada um de nós que se interessa pela doença inflamatória intestinal. As cartilhas que são atualizadas são pequenininhas, umas tripinhas assim, pequenininhas, também estão aí, vocês podem pegar. São feitas para os pacientes, para os amigos, para os familiares e para quem se interessar. As cartilhas também estão sempre sendo atualizadas. Essa é a nossa geografia. A gente consegue, com muito esforço, chegar a todas essas estrelinhas de um jeito ou de outro. A ABCD vai até lá. A ABCD está em Vitória hoje, porque a ABCD foi convidada a estar aqui e a gente vai sempre que nos convidam a qualquer lugar que a gente tenha condição de ir. A gente faz, no mês de maio, que é o mês da conscientização das doenças inflamatórias intestinais, a gente faz brincadeiras com a cor roxa, porque a cor roxa é a cor da conscientização, é a cor da comunicação do impacto da doença inflamatória. A gente procura iluminar alguns monumentos e com todas aquelas parcerias que eu mostrei no slide antes do anterior, elas nos ajudam a iluminar também. Esse ano, a ABCD tem 70 monumentos que serão iluminados. A gente recebeu essa confirmação no dia 19 de maio, porque o dia 19 de maio é o Dia Mundial de Conscientização das Doenças Inflamatórias Intestinais. Eu não sei se todo mundo sabe, mas é um dia que o mundo todo, não é para comemorar, não é uma festa, mas que o mundo todo pensa em entender como é a vida de quem convive com a doença inflamatória intestinal. E os fóruns, cursos de capacitação, nós já estamos no 10º. E é isso, gente, a gente fala, tudo que a gente fala aqui, tudo que é dito aqui é baseado em evidência. A ABCD faz pesquisa também. E aqui eu queria 1 minuto da atenção de vocês. A pesquisa que a ABCD faz já tem 9 anos. A doutora Marta capitaneou essa pesquisa em 2017. É sobre o quê? A jornada do paciente. Não é quem é o paciente. Uma pesquisa eticamente feita no Brasil, ela é uma pesquisa anônima. Mas a gente precisa dos inputs dos pacientes, das respostas dos pacientes, para poder tentar, quem sabe, modificar algumas políticas públicas. A gente tem problemas de dispensação de medicamento e aqui a Ale vai falar sobre como reclamar e como denunciar de maneira elegante, evidentemente, a falta de determinados medicamentos. A gente tem um país gigante e a gente precisa saber como é a jornada do paciente com doença inflamatória intestinal. Aqui existe um QR Code, vocês podem apontar a câmera e fazer 5 minutos de reflexão sobre a vida de quem ainda não respondeu, evidentemente. E lá fora tem um banner específico para quem quiser primeiro assistir aqui, depois responder lá, sobre a jornada do paciente. Esta é a 3ª onda. A primeira onda foi em 2017, a segunda onda foi em 2023, está sendo publicada por esses dias de agora, numa revista internacional, porque a gente quer que também
lá fora saibam que a gente trabalha bem aqui. E essa é a terceira onda. Aqui a gente está ainda na fase de captura de dados e provavelmente a gente tenha uma das grandes, se não for a maior, amostra de respostas do planeta. Nós estamos falando de em torno de 4.000 pessoas que respondem à nossa pesquisa e isso é uma grande honra para nós. Por quê? Porque a ABCD também se preocupa em comunicar aquilo que outros especialistas revisaram. Nenhuma publicação sai no mundo séria sem que outros especialistas digam, olha, aquilo que a Luciana, que a Marta, que a Adalberta, que a Andréia, que a Isabel desenharam e capturaram no Brasil, é verdade. Então isso é um verdadeiro combate à desinformação, que é uma das coisas que a gente faz também. Se associem à ABCD, é de graça, vocês vão ter acesso a tudo isso que eu acabei de falar e um pouquinho mais, e isso traz muita força para nós. Um dos principais endereçamentos, um dos principais interesses da ABCD é a união. Por quê? Porque se a gente se dilui por aí, ninguém nos escuta, mas se a gente está junto, a nossa voz pode chegar aonde a gente nem imagina. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar são 2 slides para vocês das respostas de pacientes que estão sendo publicados hoje ou amanhã numa boa revista internacional. Mais de 60% das pessoas que responderam à nossa pesquisa saem do consultório médico, do consultório do especialista, com muitas dúvidas. E isso é um alerta para quem trabalha e para quem vai à consulta. Para quem é paciente, para quem é familiar, para quem é interessado e para quem atende. Isto significa que nós temos que melhorar. A outra coisa que é bastante importante, e aqui a gente entra num tema que vai ser tratado no dia de hoje, é um dos objetivos do tratamento da doença inflamatória, que é a remissão. Quantas pessoas passam apertos, mesmo estando em um bom tratamento com uma boa resposta? Isso significa que, às vezes, numa empresa, um funcionário que, mesmo estando em remissão, ele precisa ir algumas vezes ao banheiro, mas o chefe acha que ele é malandro e que ele não está cumprindo com as funções que ele deveria cumprir, e aí existem uma série de preconceitos envolvidos nisso aí. A ABCD também se preocupa com isso e as nossas pesquisas também trazem esse tipo de pergunta para que a gente possa disseminar essa comunicação para o resto do país. A comunicação é a nossa chave, não existe nenhuma outra maior do que essa, é uma preocupação grande da gente e a partir desses fóruns, todos vocês estão convidados a falar sobre isso. Porque se a gente não falar, a gente não está cumprindo com a nossa obrigação na sociedade. O que a gente quer é que a sociedade entenda que este é um problema de todos nós, não é só dos pacientes. E com isso, eu queria dizer para vocês, entrem no site, vocês vão ver uma série de projetos que a ABCD faz. Por exemplo, o projeto com a Latam, que é uma empresa de aviação. Por quê? Porque a gente tem uma carteirinha que quando você entra no avião, se você mostrar para o comissário, ele vai entender que você precisa sentar no corredor, porque o corredor do avião dá um melhor acesso para o banheiro. Se você mostrar a carteirinha no ônibus, também vai acontecer isso, se for uma viagem que tenha ônibus com banheiro. Então, essas coisas são pequenas, não, são gigantes, porque, às vezes, um banheiro faz muita diferença na vida de quem convive com doença inflamatória intestinal. Tem pessoas que não vão a determinados lugares, vocês sabem muito bem isso, porque pode não ter um banheiro acessível. Então, essas coisas são extremamente importantes. Eu queria deixar essa figura no coração de cada um de vocês, porque este é o trabalho da ABCD. Nós somos muitas mulheres, é verdade, são poucos homens nos 25 do grupo da ABCD, mas a gente se dá a mão, porque o que a gente precisa, de fato, é conseguir carregar
não é bem uma folha, mas é um piano muito grande de responsabilidade, que é a vida de provavelmente mais de 220 mil pessoas no Brasil que convivem diretamente com a doença inflamatória intestinal. Isso é literatura, isso é estatística, isso é pesquisa. Muito obrigado. Eu queria dizer para vocês que a diversidade é um item de futuro. Sem ela, a gente não vai a lugar nenhum. Sem ela, a gente não dá um passo adiante. A acessibilidade, se a gente não souber onde está o caminho correto para buscar o que são as verdadeiras necessidades da vida de quem convive com doença inflamatória intestinal e a inclusão, a gente está na água. A gente não vai ali à esquina. Então é com isso também que a ABCD se preocupa. Nos ajudem, venham fazer parte do nosso grupo de associados. Isso é um pedido que eu estou fazendo. E não deixem de aproveitar cada minuto dessa agenda do dia de hoje, que foi construída com muita dedicação e é a 10ª edição de um evento que faz muito sucesso. Eu gostaria, além de agradecer, de chamar a doutora Marta Brenner Machado, que é a presidente da ABCD e que conduz a esse grupo de 25 pessoas com muita maestria. Muito obrigada.